Olá, pessoal do quarto ano. Aqui é o professor Júlio. E na videoaula dessa semana, uma semana em que a gente vai ter um debate, no nosso momento síncrono, eu venho trazer para vocês uma videoaula sobre a ascensão dos regimes totalitários na Europa, né? Então a gente vai discutir as características gerais dos regimes de orientação fascista, né? Desses regimes totalitários de extrema direita, e vamos falar um pouco sobre o fascismo italiano, sobre as características do fascismo italiano, e como essa ideologia de extrema-direita chegou ao poder nesse país, tá certo? E para começar, pessoal, eu trago para vocês aí imagens de três ditadores, né, que estão ligados a essas ideologias de extrema-direita, essas ditaduras de orientação fascista, que chegaram ao poder na Europa entre as décadas de 1920 e a década de 1930, né? Aí nós temos justamente Mussolini e Hitler, né, ditadores da Itália e da Alemanha, respectivamente. E nessa foto de baixo nós temos o ditador, né, que é o General Franco, que representa o franquismo, né, que seria um outro regime de orientação fascista que se instituiu no poder em seu país, no caso na década de 30. Tá? E aí nós temos, né, esses personagens, né, e já começamos com algumas discussões sobre características desses regimes. Né? Então, são regimes marcados pelo militarismo, pelo culto à personalidade do líder, né, e pela intensificação da propaganda em torno das qualidades do líder. Né? Essas são marcas dos regimes totalitários. Né? E aí nós temos justamente representantes do fascismo italiano, do nazismo alemão e do franquismo espanhol. Tá certo? Vamos agora, pessoal, discutir um pouco as características, né, desses regimes totalitários, tá certo? Então, primeiro, totalitarismo e autoritarismo, né, que seria a negação do liberalismo econômico e da democracia, levando ao aumento das atribuições do Estado e à centralização política. Como vocês sabem, esse período das décadas de 1920 e de 1930, esse período conhecido como Entre Guerras, ele é marcado por uma intensa crise econômica na Europa. Né? Crise econômica essa que tem a ver com as consequências da Primeira Guerra Mundial e que é agravada pela crise de 1929. Né? Isso leva a uma descrença de boa parte da população europeia com relação a democracia liberal, tá? Eu acho que dei uma travadinha agora, eu vou só repetir um pouco essa última informação, né? Então, essa crise econômica, esse contexto de crise, né, pós-Primeira Guerra, tá? Ele leva a uma descrença com relação à democracia liberal no continente europeu. Tá? Então, boa parte da população da Europa passa a desacreditar da democracia, passa a desacreditar de que a democracia poderia oferecer soluções para os seus problemas cotidianos, como o desemprego, a inflação, a miséria. Né? E isso faz com que haja um clima favorável para a implantação de regimes autoritários, para a implantação de regimes mais centralizados. Né? Basicamente, isso parte da ideia de um cálculo político que essa população faz de que seria melhor abrir mão de certas liberdades, né, em troca da segurança, sobretudo no âmbito da economia. Tá? E de que, como eu já falei, a democracia não ofereceria essa segurança. Tá? E isso leva ao apoio de boa parte dessa população à implantação de regimes mais centralizados, autoritários. Tá bom? Então, a gente tem aí como primeira característica desses regimes, né, como marca desses regimes, a centralização política, o autoritarismo, aquilo que nós chamamos de totalitarismo. Tá certo? E como exemplo disso, nós temos aqui, né, um dos lemas do Partido Fascista Italiano, né, uma fala de Mussolini aí em que ele coloca, né, tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Então, apesar da gente estar falando de regimes que funcionam dentro do sistema capitalista, né, a gente está falando de regimes que vão partir de uma negação do liberalismo econômico.
né? Se o liberalismo econômico é tido como o Estado mínimo, né, a gente está falando agora de regimes que vão defender o Estado máximo, né, o aumento das atribuições desse Estado. Tá? Daí vem o termo totalitarismo, né, o Estado total. Ok? Outra característica, pessoal, é o nacionalismo e a supressão das individualidades. Então, outra característica do liberalismo que vai ser atacada por esses regimes de extrema-direita é que no liberalismo há uma valorização, até uma hipervalorização do indivíduo, né? E os regimes totalitários, eles são marcados pela negação do indivíduo, né? Ou seja, a gente tem uma proeminência do Estado com relação ao indivíduo, em nome de uma suposta unidade nacional, de uma suposta homogeneidade nacional. Tá? Então, é uma ideia de que os interesses da nação, os interesses do Estado, devem prevalecer e devem se sobrepor aos interesses dos indivíduos, aos interesses dos grupos sociais, aos interesses das classes, tá certo? Em nome, né, dessa suposta homogeneidade e dessa unidade nacional que se busca nesses regimes. Tá? Não é por acaso que vai haver a perseguição contra minorias étnicas, como os judeus, os ciganos, né? Sobretudo no regime nazista alemão, né? Que é justamente essa perseguição, ela vai acontecer justamente em virtude da ideia de que esses grupos, essas minorias étnicas, não se enquadram no projeto de unidade nacional, tá? Da mesma forma, esses regimes também são marcados pela perseguição ao comunismo, né? Porque o comunismo ele nega o nacionalismo, né? O comunismo ele prega a luta da classe operária contra a burguesia no âmbito internacional. Então, do ponto de vista desses regimes totalitários de extrema-direita, desses regimes de orientação fascista, né, a luta de classes ela não seria algo interessante, ela não deveria acontecer, porque ela divide a pátria, né, e a nação deve ser algo homogêneo, onde deve prevalecer a unidade, tá certo? E aí nós temos um lema do Partido Nazista Alemão que justamente expressa essa ideia de unidade e de homogeneidade, né? Um povo, um império, um líder, tá? Aqui nós temos inclusive cartazes, né? Cartazes de propaganda da Alemanha nazista, em que aparece o lema Alemanha acima de tudo. Justamente esse lema ele reflete justamente essa ideia do interesse nacional estar acima das liberdades individuais, dos interesses individuais e dos interesses de qualquer grupo que componha a sociedade, tá bom? E aqui, gente, eu trago para vocês algumas imagens que remetem a uma ideia básica e chave para entendermos o fascismo, né? Para entendermos os regimes totalitários de extrema-direita, né? De que eles são regimes que se baseiam, né, em movimentos de massa. Tá? Ou seja, o fascismo, ele inclusive, ele se instaura na sociedade, no imaginário social, antes de tomar o poder, antes de se institucionalizar. Né? São movimentos de massa, que são marcados pela identificação das massas, né? Ou seja, da população, de boa parte da população, né? Com determinada ideologia, com a figura do líder. Né? Então aí nós temos imagens justamente de Mussolini, né? À esquerda aí, certo? E de Hitler, né? Desculpe, do nazismo alemão à direita, né? Que demonstram esse aspecto do fascismo, né? Que demonstram esse aspecto desses regimes totalitários, que é que eles se configuram como movimentos de massa, tá certo? Continuando a falar sobre as características desses regimes totalitários, né, nós temos também o militarismo. Né? A gente vai ter nesse contexto uma intensificação da expansão territorial, do colonialismo, que vão servir até mesmo como resposta à crise econômica. Né? Então, essa crise ela favorece um discurso militarista de que a expansão territorial resolveria os problemas daquela sociedade. Tá certo? Um outro aspecto desse militarismo se manifesta, inclusive, na estética desses movimentos. Não é por acaso que líderes como Hitler, Mussolini, o general Franco da Espanha apareciam em público geralmente trajando uniformes militares. Né?
e que os membros da alta cúpula, né, dos seus respectivos partidos, né, apareciam em público também usando esses uniformes militares, né? Justamente porque o uniforme ele passa essa ideia de unidade, de ausência de diferença entre os membros, né? De homogeneidade e de ausência de individualidade, tá certo? O militarismo ele se expressa não apenas nas políticas, né, desses regimes, como também na própria estética desses regimes, tá bom? Outro aspecto importante, gente, é o anticomunismo, tá? A gente tem que, nesse contexto de entreguerras, que como eu já expliquei, é um contexto de crise no continente europeu, vai haver em vários lugares da Europa a agitação de movimentos de esquerda, né? A efervescência política, né, desses anos 20 e 30 vão levar à eclosão de movimentos grevistas, de organização do movimento operário, de proliferação de ideias socialistas, comunistas e anarquistas, tá? E havia, obviamente, dentro da burguesia desses países, um temor de que houvesse revoluções socialistas, de que houvesse revoluções de esquerda nesses países. E isso dá esse contexto, né, faz com que esses movimentos totalitários, né, esses movimentos que defendem ideologias fascistas, né, eles se configurem como movimentos anticomunistas, que pregam o controle sobre a classe trabalhadora, a repressão sobre o movimento operário e a perseguição contra esses setores da sociedade, contra as ideologias de esquerda como um todo. Essas ideologias que são vinculadas ao movimento operário. Então, o anticomunismo ele é uma marca, né, desses regimes, né, e dessas ideologias totalitárias de extrema direita, tá bom? Nesse sentido, a gente tem o quê? A gente tem o apoio da burguesia industrial e de setores conservadores da sociedade, né? O temor de que houvesse revoluções de caráter socialista, né? De que o movimento operário levasse a uma desarticulação da ordem capitalista, isso faz com que setores conservadores, junto com a burguesia, né, se articulem em apoio a esses movimentos de extrema-direita, esses movimentos autoritários de extrema-direita, tá? E outra característica, pessoal, é o poder político baseado no carisma do líder e no culto à sua personalidade, né? Então, existe um aspecto comum nesses movimentos, que é a ideia de que o líder ele é dotado de características excepcionais, de qualidades excepcionais que o tornam digno de conduzir a nação com um punho de ferro, né? Que o tornam digno de concentrar amplos poderes. Tá? Nesse sentido, a gente tem aqui esse cartaz de propaganda alemão, né, em que Hitler aparece à frente conduzindo um exército, né, de nazistas aí, com as suas camisas pardas, né, e portando bandeiras com o símbolo nazista, que é a suástica. Né? E acima de Hitler, vocês percebem aí a luz do sol e uma águia, né, que era um dos símbolos associados ao nazismo alemão. Então percebam como esse cartaz ele traz essa ideia de culto ao líder, né? de um respeito extremo pela sua liderança, né? E de uma celebração das qualidades desse líder, tá bom? Então, pessoal, nós vamos focar aqui nessa videoaula, para que ela não fique muito extensa, no caso do fascismo italiano. E por que focar no fascismo italiano? Né? Por ter sido a primeira dessas ideologias, né, a se instituir no governo de um país na Europa. Tá? Então, não é por acaso, né, que outros regimes que têm características semelhantes são chamados também de regimes fascistas. Então, por exemplo, quando a gente fala do nazismo alemão, se fala do nazismo também como um regime de orientação fascista. Quando a gente fala do franquismo na Espanha, a gente fala de um regime marcado por uma ideologia fascista. Né? Isso se deve justamente ao fato do fascismo ter sido a primeira dessas ditaduras totalitárias de extrema-direita a se instituir na Europa. Tá bom? Então, o que acontece na Itália? O que é que explica a ascensão do fascismo na Itália? Né? Primeiro, a gente tem, após a Primeira Guerra Mundial, uma agitação da esquerda na Itália. Né? A crise econômica italiana, né, muito forte, que vinha desde o final do século XIX. A Itália nunca foi
uma grande potência industrial, se a gente comparar com a Alemanha, comparar com a Inglaterra ou até mesmo a França, né? E a Primeira Guerra Mundial colocou a Itália numa situação econômica muito difícil. E isso levou a uma agitação do movimento operário. A gente vai ter um contexto pós-Primeira Guerra na Itália marcado por greves, por invasões de fábricas, por invasões de terras, né? E isso leva a uma reação dos setores conservadores, né? Que vão organizar um grupo, né? Uma milícia, né? Um grupo terrorista chamado Fátio di Combattimento, também conhecidos como Camisas Negras, né? Que vão agir assim, promovendo atos de violência contra lideranças de esquerda, contra representantes do movimento operário, né, e vão agir com o apoio das elites italianas. Né? Podemos dizer, então, que os camisas negras, né, esses fátio de combatimento, seriam o embrião aí do Partido Fascista Italiano, certo? Que vai ser fundado aí, liderado por Benito Mussolini, em 1921, tá? No ano seguinte, né, esse grupo, né, esses camisas negras aí do Partido Fascista, liderados por Mussolini, esse grupo cresce tanto que vai conseguir fazer uma marcha sobre Roma. Né? Nessa marcha sobre Roma, 50 mil camisas negras, né, participaram desse movimento e eles exigiram a colocação de Mussolini no poder na Itália. Né? Ou seja, eles conseguem tomar o poder na Itália através desse golpe. Tá? E aí a gente tem a chegada dos fascistas ao poder, que nos anos seguintes, nos anos de 1922 até 1924, se ocupam de promover atentados e perseguições contra grupos e políticos de oposição, né? E que vão conseguir reprimir, né, aqueles grupos, né, sobretudo ligados à esquerda, que se opunham à ideologia fascista. Tá certo? E a gente vai ter que em 1925, depois de anos aí de perseguição, vai ser instituída a ditadura fascista na Itália. Mussolini vai receber o título de Duce, né, de supremo líder dessa ditadura fascista italiana. Né? Então percebam que a chegada de Mussolini ao poder, a chegada dos fascistas ao poder na Itália, é até mesmo anterior à crise de 29. Tá? Diferente do que aconteceu na Alemanha, né, em que a chegada dos nazistas ao poder se dá no começo dos anos 1930, tá? Só para vocês pensarem numa comparação aí. Então a gente está falando da primeira ditadura de extrema-direita se instituir nesse contexto do entre-guerras no continente europeu. Tá bom? Nessas imagens, pessoal, nós percebemos justamente a questão estética do fascismo, né? Os camisas negras aparecem aí nas fotos que estão à esquerda, né? O culto à figura de Mussolini, né? Ao Duce, como ele era chamado, né? Inclusive nessa imagem à direita, no canto inferior direito aí, vocês percebem a entrada de um acampamento de treinamento de jovens, né, em que o pórtico de entrada do acampamento formava justamente um M de Mussolini. Tá? Um outro elemento interessante, que também é perceptível nessas imagens, é a questão da disciplina. Né? Uma das marcas desses regimes totalitários é a imposição de uma disciplina rígida sobre a sociedade. E essa disciplina ela vai se expressar não apenas nas forças armadas, né, nos setores militares da sociedade, mas também ela vai ser imposta ao elemento civil. Tá? Então, vocês pensarem nisso. Né? Se vocês observarem, inclusive, essa fotografia que aparece no canto superior esquerdo, né, em que os soldados aparecem marchando, percebam como todos eles aparecem no momento da foto fazendo o mesmo passo. Né? Eles estão dando o mesmo passo com a perna esquerda nesse momento. Né? Ou seja, essa disciplina que se mostra através de desfiles militares e de outras cerimônias cívicas, né? Ela tem por objetivo reforçar uma ideia de unidade, uma ideia de que todos estão ali em torno de um mesmo objetivo, que seria o interesse nacional, tá? Que seria a defesa do interesse nacional. Tá? Então, essa disciplina ela não é aleatória, né? Ela tem também um sentido de reforço das ideias, né? No caso da ideologia fascista. Tá bom? Aqui, gente, nós temos o símbolo do fascismo italiano, né?
Inclusive a palavra fascismo, né, ela vem da palavra fatio, que em italiano significa feixe, né? O feixe, ele é esse símbolo aqui, né, que foi tomado do Império Romano da Antiguidade, em que nós temos um machado sendo amarrado aí por um feixe de gravetos amarrados uns nos outros, né? E o que é que isso representava para os romanos antigos, né? Isso era símbolo de autoridade e de unidade, né? Então não é por acaso que os fascistas, né, os fatistas, né, vão tomar esse símbolo do antigo Império Romano como um símbolo de seu movimento. Até hoje, inclusive, né, grupos neonazistas, neofascistas, né, utilizam esse símbolo aqui, né, para representar o seu ideal autoritário e de homogeneidade e de unidade, tá bom? E quais são as peculiaridades do fascismo, né, gente, do fascismo italiano, tá? Primeiro, o culto ao líder, né, a figura de Mussolini, o Duce, né, e a idealização do passado de Roma, né? Mussolini, então, ele era cultuado, né, havia um culto à personalidade de Mussolini, né? As qualidades do líder são exaltadas pela propaganda estatal, né, pelos seus discursos, pela busca de uma aproximação do líder com as massas, né? Existe uma ideia de que o líder representa, portanto, as massas, representa o povo italiano e, portanto, seria digno de liderar, né, de forma autoritária e com poder centralizado, né? E existe também um reforço de uma associação da figura do ditador com o passado glorioso de Roma, né? Então, não por acaso, né, monumentos que fazem alusão, que são ligados ao passado do Império Romano, aparecem aí próximos, né, nessas fotografias de Mussolini, né? Isso também não é aleatório, isso tem um sentido de vincular a sua autoridade, né, de legitimar a ditadura fascista a partir de um discurso sobre a grandiosidade do passado de Roma, né, da grandiosidade do passado do Império Romano. Tá? Então é uma marca também desses regimes fascistas, uma idealização do passado e uma ideia de que esse passado grandioso, né, no caso aqui da Itália, mas se aplica também à Alemanha, né, de que o passado grandioso do país ele pode ser retomado, ele pode ser revivido nessa ditadura, nesse regime forte, tá bom? Outro aspecto é o corporativismo, né? A gente vai ter que, como a Itália, né, na Itália do contexto entre guerras, houve um fortalecimento da atuação dos sindicatos, né? A ditadura fascista ela não acabou com os sindicatos, mas ela instituiu o corporativismo, que seria isso, né? A ideia de que os sindicatos poderiam continuar existindo desde que esses sindicatos estivessem submetidos ao controle do Estado. Então, os sindicatos deixam de ser uma ferramenta de mobilização da classe operária para se tornar uma ferramenta de disciplinamento e de controle, né, que o Estado vai ter para exercer domínio sobre a classe trabalhadora. Tá certo? E um outro aspecto interessante e importante do fascismo italiano foi o apoio da Igreja Católica, né? Apoio esse que foi firmado e foi consolidado através do Tratado de Latrão, de 1929, né? Desde que a Itália foi unificada, lá na década de 1870, a região do Vaticano tinha ficado submetida ao Estado italiano. E o que é acordado com esse Tratado de Latrão, né? Vai ser criado o Estado independente do Vaticano, ou seja, o Vaticano se torna autônomo em relação ao governo da Itália, e em troca há um reconhecimento da Igreja Católica com relação ao governo fascista, com relação à ditadura fascista de Benito Mussolini, tá certo? Então aí, ou seja, esse Tratado de Latrão ele instituiu o Estado do Vaticano e, em troca, a gente vai ter uma legitimidade maior para o regime fascista, que vai conseguir se aproximar e ter o apoio da Igreja Católica de Roma. Tá? Por fim, pessoal, a gente deve destacar, né, que outra característica do fascismo italiano foi a preocupação intensa com a formação dos jovens, né, com a educação das crianças. Né?
com a propagação da ideologia fascista, né, já na juventude. Então, nesses dois livros, essas capas de livros escolares aqui italianos, né, nós percebemos justamente as crianças sendo representadas, né, reproduzindo não apenas a indumentária fascista, né, as camisas negras que marcavam essa indumentária fascista, como também os próprios gestos que caracterizavam esse movimento. Tá? Nas fotografias, inclusive, né, vocês percebem como as crianças eram disciplinadas através de desfiles, né, da imposição de uma rígida disciplina que reproduzia a estética militar que os adultos seguiam, né, os desfiles militares, né, as cerimônias cívicas fascistas, enfim, sempre havia participação de crianças e de jovens nessas cerimônias também. Isso parte de uma preocupação com a continuidade da ideologia, com a propagação dessa ideologia entre os jovens, né, marcava uma ideia de que o regime deveria ter sua continuidade, né, e educar os jovens, transmitir essa ideologia já na juventude, era uma forma de garantir essa continuidade. Né? E isso não marcou apenas o fascismo italiano. Né? Na Alemanha nós tivemos, por exemplo, a juventude hitlerista, que atuava de forma muito semelhante, né? No sentido de propagar a ideologia nazista entre os jovens. Tá bom? Gente, então a nossa videoaula termina aqui. Tá? No nosso momento síncrono, nós teremos um debate sobre a atuação de Joseph Goebbels, né? Um debate, julgamento aí sobre a atuação de Goebbels na Alemanha nazista. Então, os aspectos mais relacionados ao nazismo e ao contexto alemão, né, nós discutiremos nesse debate no nosso momento síncrono. Tá? Obrigado e até lá.